Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui a O Varejista ao vivo, 12h37, estamos ao vivo aqui para falar mais uma vez, porque, olha, vou falar uma coisa, primeiro de tudo, só apresentando Pedro Brocaldi, como a Paula já falou, gerente de produto da EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas. Eu sou Rodrigo Maia, jornalista, CEO da Go Now One, uma empresa de educação e tecnologia do grupo Gouveia Ecosystem. Estamos os dois aqui. Pedro, primeiro de tudo, obrigado pela sua presença aqui ao vivo com a gente. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Foi muito legal o papo e essa segunda vez aqui acho que vai ser ótimo. É isso que eu ia dizer. A segunda vez, isso antes do carnaval, na quarta-feira passada, ao vivo, antes do carnaval, como eu disse. Na última quarta-feira estivemos aqui falando sobre o ChatGPT. Repercussão foi enorme. Então estamos ao vivo para mais uma vez a gente criar algumas coisas com o ChatGPT. Porque o pessoal começou a falar assim, Pedro, como assim vocês criaram um site? E aí começaram a mandar mensagem assim, é só o site que dá para criar? Não dá para criar mais nada? Dá para criar algumas outras coisas? E aí tem gente que começa a questionar, tem gente que começa a perguntar assim, poxa, mas então vai substituir mesmo? Aí aquilo que a gente falou da educação também enviaram perguntas, como é que a educação... Enfim, não faltaram perguntas e hoje nós vamos criar, ou pelo menos tentar criar, porque a gente não fez ainda, um banco de dados aqui, já que a gente vai falar de varejo, pelo menos aí algumas coisas nesse sentido. Tudo bem? Então acompanha. Olha aqui o chat, mande as suas perguntas, eu estou aqui olhando direto. Então assim que vocês tiverem suas dúvidas, podem mandando, que eu vou olhando aqui e a gente vai ao mesmo tempo conversando. Pode ser assim, Pedro? Pode, combinado. Conversando e fazendo ao vivo, como diz aquele apresentador famoso de outro canal de televisão. Quem sabe faz ao vivo. O nosso querido Alê está aqui ao vivo com a gente também. Pedrão, bora. Primeiro de tudo, o ChatGPT vai substituir muitas, atenção à pergunta, muitas posições de trabalho? Sim ou não? Não, ele não vai substituir efetivamente, né, as posições de trabalho, ele vai ajudar as pessoas que já têm. Mas é claro, assim como teve na Revolução Industrial, a gente vai perder sim um posto de trabalho ou outro. Isso acaba sendo comum, né? A inteligência artificial ela não é uma tecnologia nova, ela já vem entrando e o ChatGPT veio para dar escala em tudo isso. Ó, eu vou fazer primeiro uma pergunta óbvia, todo mundo que estiver em casa que conhece vai falar, não, mas calma, essa pergunta é muito óbvia, mas é só para concluir um raciocínio, continuar, aliás, um raciocínio. A inteligência artificial é mais inteligente que o ser humano? Não, ela é estatística. Ela pega os dados, ela coleta e aí ela tem as ideias, vou colocar assim, dela. Mas não é nada que um ser humano não faria e na verdade nunca vai ser mais do que isso, até porque ela depende de nós. Mas depois que ela depende da gente e que a gente vai lá e a gente abastece de informação essa inteligência artificial, ela escreve um texto e isso é uma dúvida que todo mundo tem, por isso eu estou perguntando. Aliás, se você puder já colocando aqui, eu te agradeço. Eu quero dizer o seguinte, ela escreve um texto, podemos pedir aqui qualquer coisa? Podemos. Quer ver, ó, vamos começar uma coisa bastante simples, eu quero bastante interação para a gente fazer bem dinâmico esse podcast, vamos lá. Ela escreve um texto muito mais rápido que a gente. Sim. Quer ver, ó, coloca esse para mim, escreva uma dissertação sobre os problemas da educação no Brasil. Escreve só isso, por favor. Dá um play aí não, dá um enter aí. Vamos ver, daqui a pouco ela vai escrever. Quantos segundos ela começou? 2 segundos? 3 segundos? E começou a escrever. Vamos deixar ela escrevendo aqui enquanto a gente fala. Se ela escreve em 3 segundos uma dissertação, ou pelo menos tem a ideia e já começou a escrever, ela não é mais inteligente que o ser humano, Pedro? Não, ela é mais rápida porque ela tem assim milhares e milhares ali de poder computacional para fazer esse cálculo. A gente teria que pensar mais um pouco, voltar na nossa memória, que ainda assim não deixa de ser um computador, né? A analogia pode ser a mesma, e caçar todas essas informações para estruturar, fazer bonitinho. Ela já tem definido estatisticamente de que o primeiro parágrafo tem que ser a introdução, depois ele começa a dissertação, lá no final ele vai concluindo 1 ou 2 parágrafos, ele já tem tudo isso definido. A gente, por mais que também já tenhamos isso feito, a gente tem que lembrar no meio do caminho. Opa, agora aqui é a conclusão. Não, peraí, o que eu falei ali em cima? A gente tem o tempo de raciocínio. Ele não. É muito mais rápido. Ele é muito mais rápido, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente lê um pouquinho enquanto ele está terminando. Olha, ele colocou um por fim ali, então ele deve estar no último parágrafo, provavelmente. Quando ele faz isso, se a gente pedir mais uma vez, ele vai fazer uma dissertação completamente diferente dessa. Isso. Eu posso pedir uma outra versão dessa, por exemplo. Não gostei dessa aqui, acho que não cabe muito bem. Vou pedir uma outra. E aí que é um ponto para a minha pergunta para você, para que todo mundo possa interagir conosco. Como é que ele consegue, todas as vezes, produzir algo inédito? O ChatGPT ele surgiu ali no começo de 2015, né, o desenvolvimento. Na verdade, quando a gente fala de inteligência artificial é bem antes, mas o ChatGPT ele só deu esse boom porque ele teve as donos de Big Techs, né, grandes nomes do mercado ali, Elon Musk foi um deles no começo, em 2015, poxa, vamos coletar, eles brincam que é todo o conhecimento da humanidade. Então pegaram Wikipedia, fóruns, grandes mecanismos de buscas ajudaram eles a ter esses dados e coloca tudo ali. Então por isso que ele tem muita informação para trazer. Eu, por exemplo, não conseguiria fazer talvez 5 versões desse texto, porque o meu conhecimento, poxa, eu sei uma coisa ou outra, vou mudar, mas vai ser muito enraizado. Ele não tem essa questão de
de ser enraizado, porque ele tem de muitos lugares. Claro que ele pega ali, né, os melhores, os que tem os melhores comentários e tudo mais, para não acabar espalhando a fake news. Não tô falando que não pode acontecer, pode, é até uma polêmica que a gente teve no outro programa, mas assim, ele evita isso ao máximo. Ele evita isso ao máximo, mas vamos então começar a entender. Volta um pouquinho aqui para mim, pra gente ver. Olha só o que ele fez. Ele foi lá, fez uma introduçãozinha, educação aos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma nação, olha a pontuação, pois é a partir dela que os indivíduos adquirem. Ou seja, eu não vou ler aqui a questão inteira, porque o que nos importa vai descendo por gentileza. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, mas acho que tem mais um negócio, 6 parágrafos, aí no intervalo rapidíssimo de alguns minutos. Quando os seres humanos se deparam com essa ideia, todas as questões que estão aqui, eu já fiz alguns testes, na verdade elas são paráfrases de textos que já estão prontos sobre isso. Então, por exemplo, quando o Google, se a gente colocar no Google assim, quais são os problemas de educação no Brasil? Sei lá, coloca assim. Ele vai listar para você uma série de sites que trazem essas informações. Só que ele não te dá um texto pronto, ele lista as referências, correto? Isso. O que o ChatGPT faz é a mesma coisa, só que ele dá um passo a mais. Então ele lista as referências ali na inteligência dele, obviamente. Lista as referências, pega esses conteúdos, vamos chamar assim, parafraseia e cria algo novo. É isso que o ChatGPT faz? Porque tem gente que acha que ele está criando tudo muito inédito, tudo do zero. E não é isso que está acontecendo. Não é, ele não está pensando para escrever isso. O Google hoje ele traz muitas informações, né? Tanto que jogar no Google, googlar virou um verbo. Mas ele não traz realmente a informação. Ele dá os caminhos para você achar. Então o Google basicamente é uma página branca cheia de links. O ChatGPT, por outra vez, ele já traz a informação pronta ali. É da cabeça dele? Não é. Ele acessou, tá? Tô dando só um exemplo. Ele acessou todos aqueles sites, não de forma simultânea. Ele não tá conectado na internet, depois a gente fala disso. Mas suponhamos que ele acessou todos aqueles sites, pegou o melhor dos mundos e montou. Ele é basicamente uma cola de escola. Sabe aquela cola que você pega vários livros e fala, opa, peraí, esse daqui, formei um texto bom. É isso que ele fez. Mas agora eu vou provocar bastante, né? Essa história de cola da escola, como você mencionou, no fundo, o ser humano ele não é assim. Exato. Por exemplo, tudo que a gente cria não está baseado em questões anteriores que foram vividas na sociedade. A gente vai. Portanto, eu estou insistindo, desculpa Pedro de estar insistindo, mas insistindo assim, o ChatGPT é realmente uma funcionalidade que traz para o ser humano algo que o próprio ser humano é. Ou seja, uma pessoa que pega referências e reproduz lá. E ele faz tudo isso com uma velocidade muito maior do que o ser humano. Portanto, vou insistir de propósito para brincar aqui com o Pedro, portanto, ele é mais inteligente que o ser humano. Eu diria que ele é mais rápido, ele é mais estatístico, agora mais inteligente. Se a gente for colocar os dois para jogar xadrez, o ser humano ganha. Na verdade, no xadrez ele ganharia. Dei um exemplo errado, porque ele vai pegar todas as estatísticas possíveis e vai fazer. Qual exemplo o ser humano ganharia? Se a gente for pensar num modelo de negócio para uma empresa. Eu posso pedir aqui, me dê três ideias de startups no varejo. Ele vai elencar ali e falar, vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que essas 3 startups aqui dariam certo. Mas aí que tá, a base que ele tá fazendo isso vamos lá, plataforma de aluguel de roupas, olha lá, com o aumento da conscientização ambiental, muitas pessoas estão buscando formas saudáveis de consumir moda, olha só. Ele não só deu a ideia em si, mas ele ainda fez uma descrição da ideia. Assistente de compras personalizado, com tantas opções de produtos disponíveis, pode ser difícil. É surreal o que esse cara faz. Mas o que ele fez ali? Ele pegou o que estava nos mais falados, nos mais comentados que as pessoas precisavam. Caixa sem filas. Não é uma ideia dele. Todo mundo tem a ideia de diminuir fila de caixa. Por isso que você põe mais caixa, você faz o que for para diminuir, mas não é uma ideia dele. Então ele não ganharia. Ele vai ter uma ideia disruptiva? Não vai. Ele não vai ter uma ideia disruptiva. É só o ser humano que teria uma ideia disruptiva. Portanto, para a gente finalizar essa primeira parte nossa, para que hoje o ChatGPT ou outras inteligências artificiais que fazem essa mesma dinâmica, hoje pro ser humano, qual que, na sua opinião, é a principal serventia? Qual é o principal uso que a gente tem que fazer dela? Praticidade. Ele vai servir pra gente do mesmo jeito que um carro serve. A gente vai de carro para chegar mais rápido no lugar, para ter o seu controle, comodidade. É a mesma coisa. Por exemplo, hoje se você quiser fazer um desenvolvimento, você vai precisar de todo um trabalho de recrutar, treinar, mostrar como é a empresa e tal. Aqui, se você já tem essa ideia na cabeça, você coloca que faz, preciso disso, ele vai desenvolver. A gente vai até mostrar alguns exemplos aqui. A gente já vai para os exemplos, mas aí, com base no que você disse, eu quero até fazer aqui eu mesmo um comentário. Olha só que interessante. Quando a gente pega, por exemplo, há 1 século, 2 séculos, 3 séculos, quando a gente volta no tempo, 2, 3 séculos, você percebe que o ser humano ele precisava de determinado nível de preparação para ele se entender na sociedade. Então ele tinha uma sociedade funcionando do jeito X
E ele precisava, pelas escolas, seja lá de ensino básico, depois universitário, etc., ser desenvolvido do ponto de vista dos seus conhecimentos para ele conseguir viver em sociedade. Hoje a sociedade mudou. Hoje a sociedade é diferente, óbvio, do que 10 anos atrás, 50, um século, 2 séculos, seja lá como for. Hoje, na sua opinião, o que tem que ter o ser humano para, junto com o ChatGPT, potencializar os resultados? Ou seja, o que o ser humano hoje precisa aprender para ele entrar na sociedade, e independente da sua área de atuação, ele entrar na sociedade assim, preparado para esse mundo que a gente está vivendo? Sabe por que eu estou perguntando isso, Pedro? As pessoas parecem que estão um pouco assustadas. Por isso que acabam tendo medo, por exemplo, de um ChatGPT. E aí surgem esses boatos meio alarmantes assim, de que vai substituir o ser humano. Não, eu concordo com você e com o medo que o pessoal tá, mas o que o ChatGPT vai trazer, ele vai mostrar quem são os melhores gestores. Não adianta você ter muita informação ou você colocar uma pessoa ali que talvez não saiba ler numa biblioteca, ele não vai conseguir extrair aquilo. Agora, se coloca uma pessoa que tem uma boa gestão, já tem um conhecimento de como extrair o melhor de cada mundo, ele faz funcionar. Por exemplo, trazer esses 3 exemplos de startups aqui para uma pessoa que não tenha conhecimento na área, vai ser só o texto, ele não vai conseguir colocar, né? Então, voltando à sua pergunta, o melhor ponto, a melhor habilidade que hoje o ser humano tem que ter para trabalhar com o ChatGPT é essa multidisciplinaridade, né? A gente vive no mundo do generalista e especialista. Eu sei um pouco de tudo e sou focado em um. Então eu sei como funcionam as tecnologias, eu sei como funciona o ChatGPT e tudo mais, mas sou especialista em varejo, por exemplo, que seria um caso associado a você. Você sabe, fala, não, peraí, mas esse aqui de caixa sem filas não é viável para fazer. Então é ter o geral para saber onde coletar essa informação e aí aplicar. Olha, eu vou colocar aqui, o Robson Souza disse assim, o indivíduo deve ser livre e escolher sua própria forma de vestir sem objeto de julgamento ou ridicularização. Vamos promover aceitação e inclusão e não promover comportamentos discriminatórios. Aí o Alex vai lá e fala assim sobre inteligência artificial. Há no mínimo outras 4 inteligências tão eficazes ou melhores e menos divulgadas. Você consegue dizer mais 2, 3 que são tão eficazes quanto o ChatGPT? O ChatGPT ele popularizou por ser muito fácil, né, o uso, mas tem outras ferramentas que a maioria funcionam na parte de APIs, na parte mais de conexão que a gente faz dos sistemas. Então seria muito específico. Mas a gente tem outras que fazem tratamento de imagem. Então, poxa, me faça uma imagem do varejista. Ele vai desenhar em base das que ele trouxe aí e fazer. Nomes eu não tenho, não. Uma específica para trazer. Se o Alex quiser citar alguns nomes dessas 4 IAs tão eficazes ou melhores e menos divulgadas, cita aqui para a gente dividir com o pessoal. Vamos criar um site? Vamos. Né? Eu falei isso da outra vez, a gente esteve aqui, a gente criou um site, muita gente não entendeu exatamente o que aconteceu, né? Então, assim, por favor, explica o passo a passo como o ChatGPT pode criar um site. Lembrando que a gente está falando aqui da lógica do site, não do layout como um todo. Explica, Pedro, se aí o Ale puder ajudar a colocar a gente na tela para todo mundo poder acompanhar. Explica como é que dá para criar um site rapidinho com o ChatGPT. Legal. Esse ponto do site é legal de comentar, Rodrigo, porque até o exemplo que eu usei na última eu vou repetir porque é muito bom. O Rodrigo tem uma empresa, CEO da GoNow, e ele precisa desenvolver um site ali para contratar as pessoas para a empresa dele. Hoje, sem usar o ChatGPT, qual que seria o processo? Ele ia falar comigo, ou com alguém ali próximo a ele e falar, Pedrão, preciso de um time, cara, ou de pelo menos uma pessoa para fazer todo esse desenvolvimento. Isso ia levar um tempo, ele tem que passar as ideias que ele tem para mim, para aí sim eu entender e passar para um desenvolvedor. Isso pode acabar virando um telefone sem fio. E se ele tem, por exemplo, o uso de uma ferramenta do ChatGPT, ele não precisa ter o conhecimento de tecnologia, ele não precisa ter um conhecimento amplo para ter essa entrega na hora. E aí a gente volta no ponto de, vai substituir, né, vai substituir o ser humano? Não vai, porque a gente vai ver aqui no exemplo que eu vou montar, que ele vai montar uma estrutura básica. Ele não pensa, ele não consegue ver o layout e falar, isso daqui eu acho que vai ficar bonito. Tá, e é uma pergunta antes de você fazer. Quem está em casa agora, se quiser fazer isso, consegue. Não é só porque você tem a sua máquina aqui. Não, consegue agora é quase um tutorial. Então faz o tutorial aí. Como é que cria um site rapidamente pelo ChatGPT, por favor? ChatGPT, chat.openai.com, loga ali com a sua conta do Google ou faz o seu registro e coloca assim, você quer um site de vagas. Site, por exemplo, de vagas de emprego. Vamos assim, só para exemplificar. Então vamos lá. Cria um código em HTML e CSS, só explicando para o pessoal. HTML é a estruturação da página, né? Então como vai ser as divisões aqui, igual a gente está vendo nesse site aqui na esquerda tem uma divisão, aqui tem uma parte de texto para colocar, é basicamente isso. E o CSS é o visual que dá a cor. Então aqui vai ser mais escurinho, aqui vai ser mais claro, estou explicando de forma bem simplista para ser exatamente isso. A pessoa da empresa que não tem esse conhecimento sabe que precisa de um HTML e CSS para ter um site. Perfeito. Tem frameworks, tem outras coisas, mas não vou entrar nesse ponto. Tá bom. Então cria um código em HTML e CSS para uma página de vagas da empresa GoNow One. Perfeito.
E aí, agora que ele vai começar a fazer, ele está criando direto esse código. A gente vai ver, inclusive, uma tela que não é um texto assim. Ele vai criar direto esse código, é isso? Isso, exatamente. Claro, Olha lá. aqui está um exemplo de código HTML e CSS. Olha lá. E ele vai começar a criação desse código. Seria um conhecimento que o Rodrigo precisaria ter, ou o rapaz que ele contratasse, para fazer essa primeira versão. Vai demorar um pouquinho, gente, porque o ChatGPT... Não tem problema, mas pode continuar. O ChatGPT, ele empurra pra gente esse Plus aqui. Pode ver que tá um upgrade to Plus, porque tem como você pagar para usar ele. E aí, se você pagar, ele vai fazer isso ainda mais rápido. Ainda mais rápido. Perfeito. Enquanto ele faz aqui, só para entender, o que ele está fazendo aqui, você vai pegar isso, vai dar um Ctrl+C, literalmente. Vai num bloco de notas, é isso? Isso. Coloca um Ctrl+V, e aí você vai, antes de ele fazer, você vai colocar onde? Quando você fizer o Ctrl+V, você vai colocar onde para esse site existir? Eu vou salvar numa pastinha no meu computador, que é basicamente isso. Quando a gente vê um site aqui que eu tô aberto no ChatGPT, ele tá numa pastinha e um computador ali da Microsoft, no caso. Tá hospedado em algum lugar. Então eu vou salvar aqui na minha máquina e quando eu abrir, né, ter 2 cliques mesmo nesse bloco de notas, que vai deixar de ser um bloco de notas, eu já explico, ele vai abrir o site, ele vai abrir uma página que ele desenvolveu aqui. Uma página envolvente, então ele vai fazer na hora. Bom, enquanto eles estão fazendo aqui, manda você, o que você acha que você entende que o ChatGPT pode ajudar, e não apenas, como disse o Alex, sobre outras tecnologias, bota pra gente outras inteligências artificiais, manda aqui pra gente, se for o caso a gente testa também, não tem problema. O importante aqui é a gente entender como é que isso pode virar uma ferramenta de trabalho e daqui a pouco a gente vai sair do site, pensar em banco de dados, como isso pode ser uma ferramenta pro varejo e também como isso pode influenciar todo o mercado de trabalho. Continuando então, Pedro, essa estruturação que ele faz de uma criação de site, ele também está preparado para criar várias outras coisas em outras ferramentas de outras áreas ou só nessa área de tecnologia? Não, ele faz em várias áreas também. Eu posso pedir para ele fazer um relatório. Tem um outro exemplo que eu gosto de trazer também. Suponhamos que deu certo esse site e você contratou ali o seu desenvolvedor back-end que ele sugeriu. Você, cara, tarefado, tá aqui gravando o programa, tem que trabalhar, não tem tempo de fazer o onboarding desse cara e ainda, poxa, não quer passar isso pro seu RH. Você pode pedir para ele fazer um onboarding dele. Me faça um e-mail de boas-vindas e me faça também a agenda dele para a semana. Ele vai fazer certinho. 9 horas você vai no escritório, 9h30 reunião com o Rodrigo e tudo mais. Ele já pode fazer. Pensando em alta escala, isso com a parte de integrações, que isso daqui que a gente está vendo, pessoal, é o lado comercial dele. A gente está usando isso daqui de forma casual, vamos dizer assim. Então, eu estou pegando um exemplo, Pedro, mas continua, de forma casual, vai lá. Isso, não utilizando de forma casual, a gente conecta isso com o e-mail do Rodrigo, ele já faz de forma automática, vira um assistente pessoal. Ele já começou o CSS aqui, tá? Ele já começou o CSS, mas eu quero dizer basicamente assim, dá pra gente integrar, por exemplo, com o Word, para ele receber a nossa voz, que a gente pensa, pega uma transcrição disso, transforma em relatório. Dá pra gente tentar integrar tudo isso? Dá, por exemplo, pra gente fazer... Sabe aquelas atas de reunião? Que sempre tem que ficar uma pessoa ali anotando os tópicos e tudo mais? A gente pode deixar ele ouvindo, por exemplo, esse podcast. Vamos abrir aqui, a gente faz isso. Deixa ele ouvindo e depois, quando terminar, eu peço pra ele. Eu falo, faz pra mim os tópicos desse podcast. Do que a gente falou. Ele vai elencar certinho. Isso em tópicos e já fica... Tudo perfeito. Então, esse é uma outra funcionalidade. Então, assim que a gente terminar um site, vamos fazer essa e depois a gente passa para o banco de dados, para a gente poder fazer isso da forma mais adequada. Mas vamos lá. Então, enquanto ele está terminando aqui para você mostrar esse... Ele vai demorar, o CSS ainda vai demorar aqui um pouquinho, pelo que eu estou vendo aqui. Mas demorar um pouquinho, sei lá. Na verdade, não só acabou... porque eu falei. Não, por questão de servidor, porque ele não fechou aqui as chaves, eu vi que ele não terminou. Tá bom. Vou pedir para ele refazer o esse CSS. programa. Então, basicamente, deu um erro aqui por questão de internet, o que for. Refaça o CSS. É comandos, né? Um chat conversacional. Consigo falar com ele. E esse refaça o CSS, ele já entende que é que é o antigo. Que é o antigo? Isso. Ele mantém uma linha de raciocínio. Esse está sendo o pulo de gato do ChatGPT, né? A gente tem já inteligências que aí, pessoal de TI que me desculpe, mas não é uma inteligência artificial, mas vou dar aqui como exemplo, uma Alexa da vida. Que ela conversa com a gente. Eu consigo bater um papo. Mas você não consegue ter uma linha de raciocínio com ela. Eu não consigo falar, Alexa, que horas são hoje? Qual que é a previsão do tempo para hoje? Ela vai falar. Eu vou falar, beleza, Alexa, será que no caminho do meu trabalho vai estar assim? É uma outra frase, eu só falei, vai estar assim. Ela não vai entender, ela vai falar, vai estar assim, como? Ela não sabe que vai estar assim, chovendo. Então ele não tem essa conversação. O pulo do ChatGPT é esse, eu consegui bater um papo com ele. Eu posso voltar aqui quando ele terminar e falar, mas agora eu quero uma vaga de designer. Olha só. E ele inclui no antigo. Acabou de chegar uma mensagem aqui, tem um nick aqui do Tropeiro, né? Não sei exatamente o nome, mas está escrito aqui, o grande desafio da IA é escalar a solução e monetizar o ChatGPT.
A IA implementa modelos matemáticos complexos, que requerem máquinas caras. Uma busca no ChatGPT é 10 vezes mais cara do que uma no Google. É isso mesmo? Exato. O poder computacional que precisa para trazer esse resultado, porque, de novo, ele não só traz aonde achar, ele traz a informação. Legal. E olha só o que o Rafael Morelli colocou. E se pedir para ele fazer um TCC? A gente não vai pedir agora, mas ele faz, né? Ele faz, mas também tem mecanismo para pegar isso, tá, pessoal? Então, se você tá pensando isso para sua faculdade, não faça, que dá para descobrir. Mas aí vem a pergunta, enquanto ele tá terminando o CSS aqui, olha só. Olha que pergunta capciosa. Será que hoje uma faculdade, você que trabalha no Instituto Superior lá na EBAC, será que uma faculdade hoje precisa, com o mundo hoje como está desenhado hoje? Quando a gente fala TCC, isso é da década de 80, 90, né? Já antes, mas assim, ficou mais assim. Será que hoje um TCC realmente atesta que um aluno é, vamos chamar assim, competente naquele curso que ele se formou, Pedro? Olha, eu vejo que muito mais é até o que a gente prega na EBAC, a gente não tem TCC, a gente tem projeto final. E o que seria projeto final? É um case de mercado. A gente tem empresa parceira, então um dos nossos cases, por exemplo, seria a Semantics, que é uma empresa de análise de dados. Uhum. Não adianta ele me fazer um TCC falando o que é análise de dados e tudo mais, porque ele pode fazer isso no ChatGPT. O que ele não vai conseguir fazer é pegar uma base de dados, tratar, fazer as relações de bancos de dados. Pô, Pedro, você falou que ele não vai conseguir fazer, mas aí do mesmo tempo você fala que o ChatGPT faz tudo. Sim, ele faz tudo, ele vai me ajudar. Que é o que vai te dar o início, né? Não, ele vai me ajudar. Eu travei numa parte, eu não sei como conectar ali o meu banco de dados com o meu Power BI. Uhum. Eu vou falar para ele como conectar e ele vai me trazer já o código certinho de como eu tenho que fazer. Mas, gente, aí entra na dúvida que a gente ficou até na BAC quando começou a surgir. Vamos tentar brigar contra isso? Não tem como. Até porque no mercado de trabalho, se eu estivesse desenvolvendo esse código aqui e esquecesse como fazia o Naviar aqui que ele acabou de criar, eu ia no Google. Como fazer o Naviar. Mas é interessante isso, né? Quer dizer, o ponto-chave é a gente entender que ChatGPT hoje ele vai ser uma ferramenta de trabalho, como o Google hoje já é, assim, de maneira objetiva, uma ferramenta de trabalho para as pessoas há muito tempo, né? Não de agora. ChatGPT é a mesma coisa, só que um passo à frente. Isso não significa uma substituição do ser humano, significa que você vai ter ali, como eu tenho esse computador aqui na minha frente, como tem o celular, são ferramentas que eu tenho. Isso. E o ponto é você saber utilizar a ferramenta da melhor forma. É isso? É isso aí. Ele terminou, Pedro? Não, ele deu erro de novo, gente, por conta da conexão. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar só o HTML, ele vai ficar ainda mais feio do que ele já ficaria, mas já dá pra gente ver que ele tá funcionando, ó. Vou vir aqui em copiar o código, certo? Tá. Vou abrir aqui uma pasta no meu computador, exatamente assim, ó. Vou criar uma nova pasta, então chat varejista. Só para eu saber qual que é. E olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir um bloco de notas aqui, ó. Abriu. Abri um bloco de notas. Colei esse código. Dei um Ctrl V mesmo. Tá. Vou salvar ele, né? Arquivo, salvar ou Ctrl S. E ele já está pedindo aqui para salvar nesse no varejista _ GPT. Uhum. Eu vou salvar esse nome como index. Isso é um parâmetro que tem que ser, porque index é o que vai reconhecer como uma página HTML. .html, então ele vai mudar, ele vai deixar de ser um documento de texto e vai virar um arquivo HTML. Tá. Só que agora que eu vi que eu estou na pasta errada. Aí, já salvar errado. Isso. Beleza, index.html, salvar. Pessoal, é isso. A nossa página está pronta. Quando você der um duplo clique, ele já abre. Abri. Tá sem estrutura, porque o CSS não terminou de fazer. Mas o CSS daria as cores, alguma coisa assim, né? Não faria mais do que isso. Isso. Sessão expirou do ChatGPT, você dá o login e a gente já volta. Volta lá no site, por favor. Então, olha o que ele fez. Ele criou um eventual menu que é início, sobre, vagas e contato. Já citou algumas vagas e um botãozinho de inscreva-se. Ou seja, ele já criou uma estrutura que pode te dar um início. Ah, é um site pronto? Óbvio que não, mas ele já conseguiu fazer isso. Ele já fez a estrutura. Ou seja, para quem não entende nada, ele já deu uma ideia ou algumas ideias e depende do comando que você der para ele. Ele pode até melhorar ainda mais essas ideias. Eu posso pedir para ele pôr um visual. Coloca um visual minimalista. E ele vai fazer. Acessa, vamos ver se volta a funcionar aí. Né? Ele foi retirado. Voltou. Que bom. Vai lá. Fala do visual, por exemplo. Pode ver que ele já deixou salvo aqui. O problema a última conversa que a gente teve tá. Foi o primeiro papo, tá aqui. Eu vou pedir de novo para ele continuar esse CSS, porque eu vou precisar. Continue não, né? Refaça. Então ele vai fazer o refaça o CSS anterior. Muito bem. Mas olha que legal, esse site aqui já tá rodando. Tá na rede? Não, ainda não tá. A gente precisaria de uma questão de hospedagem, né? Colocar isso daqui
num site, tá vendo que ele tá acessando o arquivo do meu computador, que é o documento, chat varejista. Sim, mas se eu passar isso, por exemplo, para um programador e ele tiver uma hospedagem, ele consegue com isso já fazer o negócio funcionar. Muito mais tranquilamente ele faz funcionar. Olha, um exemplo que eu usei foi questão de automação, né? Tem um projeto de braço robótico que eu já mostrei para você e a gente estava com um problema para fazer a integração. Eu posso pedir para ele me faça um código de automação que receba os dados de um sensor e com isso agarra a mecha. Substituiu todo o meu trabalho? Não, ele substituiu um pedaço que eu não sabia ali e ele fez essa comunicação. Mas ainda tem toda a parte do hardware, todos os instrumentos. Então é só um exemplo que eu trouxe para mostrar que não vai matar, ele vai facilitar. A gente ainda vai precisar de um desenvolvedor. Você ainda vai precisar passar isso aqui para alguém subir. Ou se você mesmo for subir, só ficou mais fácil. Já existe um curso de chat GPT ou de inteligência artificiais? Ou seja, como que você utiliza isso da melhor forma? Não, ainda não. Mas já deve ter algum pingando aí, né? Ah, não, com certeza. O que tem hoje é como criar, né, inteligência artificial. Porque, de novo, é um conceito antigo. O ChatGPT é um dos exemplos que a gente tem. A gente tem e uma das aplicações que é essa forma de texto. A NVIDIA soltou um que, sabe quando você está fazendo uma reunião no Zoom e você está lendo um texto e com isso você acaba não olhando para a câmera? Aqui um exemplo, a gente tem a câmera. Se eu estivesse lendo um TP aqui e quisesse que o meu olho aparecesse para a câmera, tem uma inteligência artificial que corrige o meu olho para a câmera. Isso é da NVIDIA, pode colocar no Google aí. NVIDIA correção de olho por inteligência artificial. NVIDIA. Isso, igual das placas. Ele faz essa correção. Eu não estaria olhando para a câmera, mas a inteligência ia fazer que eu estivesse. Então é um outro exemplo de inteligência artificial. Ou seja, Pedro, você que estuda muito tecnologia, né? A gente vive hoje num mundo, por conta da tecnologia, um mundo simulado e não um mundo real. Porque veja, quando tem uma câmera aqui, ó, igual a gente está olhando, aí vamos supor que o nosso querido Alexandre aqui colocasse um texto ali para eu ler. Aí eu tô lendo, blá, 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 tô lendo ali, e nesse aplicativo ele me corrige e ele me bota olhando para cá. Ou seja, as pessoas terão a impressão de que aquela leitura que eu fiz olhando para a câmera, ou seja, se eu até tiver uma boa interpretação, elas nem vão saber que eu estava lendo. Simplesmente eles vão achar que eu estava olhando, né? É isso, certo? É isso. A tecnologia não está criando um mundo para as pessoas que não existe, e aí as pessoas ficam mal acostumadas? Ou você acha que é um exagero da minha parte? Não, eu acho que isso rola sim e muito. Tem muitas pessoas que hoje falam que sabem fazer uma coisa e não sabem. Ela é um bom buscador, mas não é um bom executor. Isso já rola muito hoje. Mas assim, toda revolução tem algum problema ali no meio. Esse é um deles, né? Vai criar algumas coisas artificiais, sim, com certeza. Igual os filtros do Instagram, né? Não tem aquela piadinha que você vê a pessoa no Instagram, na foto de perfil é uma coisa, quando você vê na vida real é outra. Isso já rola. Isso já acontece, mas isso é um detalhe importante para você participar aqui. Tô vendo mais perguntas chegando, já vou ler algumas. Isso é um detalhe bastante importante. Quer dizer, hoje a gente vive num mundo que tem essas simulações mesmo, né? Ou seja, é um mundo que você bota um filtro para ficar mais bonito, você olha para um lado, mas a inteligência te corrige para olhar aqui, e várias outras ferramentas. É um mundo que a gente precisa conviver com isso e não achar que isso é um absurdo. Ou você acha que é necessário a gente dar um freio um pouquinho nisso? Olha, eu acho que a gente tem que aprender a conviver com isso, tanto que até carro hoje tem isso, né? Carro esportivo, alguns têm uma membrana entre o capô e o para-brisa para parecer que o ronco do motor é muito maior do que é. Essa é uma simulação. O seu motor ali não vai fazer aquele ronco bonito. Alguns fazem. Mas alguns é uma membrana. E se a gente parar pra uma simulação. A gente faz várias simulações aí como ser humano, né? Até para conhecer uma pessoa nova, a gente simula um pouco, etc. O que a tecnologia só tá fazendo é exponenciar tudo isso. Tá facilitando. Tá facilitando. Mas vamos lá. Vamos fazer alguma outra criação lá. Volta para mim. Vamos lá. Você tinha falado de uma questão visual, minimalista, que você falou. Cita essa para depois a gente ir pro banco de dados. Aqui ele terminou o CSS. Já dá para você fazer o CSS ali, né? Isso. Vamos ver como é que fica com o CSS. De novo, pessoal, eu copiei, tá, o CSS. Como o HTML eu já tinha, fica muito mais fácil. Então, vou fechar esse bloco de notas que é o index e vou abrir um novo aqui, ó. Abri o bloco de notas, de novo copiei. Vou salvar esse arquivo na mesma pasta, isso é importante. E vou salvar aqui esse cara como style.css. Pedro, por que style.css? Porque aqui no HTML ele definiu que o arquivo CSS que ele usar é esse style.css, tá? Por isso que eu fui consultar. Então, salvei aqui. Style.css. Ó, já temos 2 arquivos aqui na pasta. Agora sim. Ou seja, já está até com layout. Você tá ainda com aquela página anterior, não? Aqui, ó. Ou seja, era assim sem um CSS, né? E agora ficou assim com o CSS. Ou seja, já tem um outro desenvolvimento aqui, né? Já tem um menuzinho, já tem algumas coisas desenvolvidas aqui.
E se você desse, não é para fazer agora, só pra gente ir para um outro ponto, se você desse mais comandos, isso aqui ficaria ainda mais, mais acabado, seja do ponto de vista do conteúdo ou outras coisas. Faz aquilo que você mencionou do design, do minimalista, do design que você falou. Olha lá, adapte, se o Ale puder colocar aí na tela toda, ó, adapte o CSS para um visual minimalista. Então, quando ele terminar aí, a gente colar lá, ele vai dar um outro... Ele vai mudar. Vai mudar. Vamos ver o que ele vai fazer. Essa demora também? Ele vai demorar o mesmo tempinho. Talvez no mesmo tempinho. Rapidinho. Deixa eu fazer. Então, é impressionante, né? Porque a gente vai precisar treinar o ser humano. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção e mandassem dúvidas se você tiver aqui também, ou se você discordar também não tem problema nenhum, pode mandar. A gente vai precisar preparar um ser humano para uma outra realidade, né, Pedro? Sim. O que acontece assim, se o ser humano hoje, por favor, assim, ó, eu falo muito isso do ponto de vista da educação. Se o ser humano hoje for uma pessoa que só tem conhecimentos técnicos, por exemplo, operar um Python, vamos colocar assim, né? Se ele for só, né? E eu estou falando do ponto de vista quantitativo, por favor. Se ele for só um operador de Python, ele praticamente está fora do mercado, né? Exatamente. Falando da EBAC, o que a gente faz para isso, por que a gente traz esse diferencial de não ter TCC, de ser totalmente prático, é porque hoje em dia o cara muito técnico, o melhor desenvolvedor e o melhor, ele ainda tem que ter uma comunicação boa, ele tem que saber como usar as ferramentas. Que o pessoal fala, eu ouvi muito isso quando falava na escola que queria ir para parte de programação, tecnologia. E, Pedro, mas você vai ter que estudar o dia inteiro, você vai ter que, poxa... E aí você pensa o quê? Nossa, eu vou ficar ali nos livros o dia inteiro. E não é assim, você tem que ser um cara atualizado, tem que ser um cara arrojado, que vai conversar com todo mundo, entender o que está acontecendo. Esse é o estudo. E a mesma coisa aqui. Então não adianta você ser um cara muito técnico se você não sabe usar uma ferramenta que talvez possa facilitar muito esse processo. Ou seja, talvez a grande mudança que está todo mundo falando não é que o ChatGPT ou outras inteligências, como aqui colocou o Alex e outras pessoas que falaram aqui de outras inteligências, não é que vai substituir o ser humano, mas o ser humano vai precisar mudar o seu entendimento do que é se preparar para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Esse entendimento vai precisar mudar. Se ele for um especialista em algum software, que seja um Excel, que seja um Python, que seja um Photoshop, que seja um Illustrator, que seja qualquer uma dessas tecnologias, se ele for especialista em fazer alguma questão técnica, fatalmente esse é um que vai perder sua posição. Se ele for só isso, muito provavelmente. Claro que a gente ainda vai precisar dos especialistas na hora que dá um grande pepino ali, ele que vai ter que resolver. Mas na maioria dos casos, para ele entrar no mercado, não vai bastar ele ser apenas o melhor desenvolvedor. Ou seja, se tem um recado... Nossa, tem um monte de mensagem aqui que eu olhei agora enquanto estava falando. Eu já vou olhar todo mundo. Ó. Ou seja, um grande recado que tem para você que é investidor, para você que é estudante, para você que é empresário, é o seguinte: não dá hoje mais pensar em preparação de pessoas, não dá hoje mais para pensar em preparação de equipe, não dá hoje mais para você pensar em preparação de ser humano, se você não utilizar toda essa novidade, mas de uma maneira positiva. Ou seja, não é mais aquele ser humano que vai executar alguma tarefa. O ser humano diferenciado, que vai viver com essas tecnologias a serviço dele, é aquele ser humano que tem o conhecimento da tecnologia, que sabe operar essa tecnologia, mas que, acima de tudo, saiba coordenar, supervisionar, analisar todos esses dados e conseguir colocar em prática. É um ser humano diferente hoje, que tanto a escola, do ponto de vista da educação básica, como as universidades, pensando em educação superior, precisam preparar um ser humano diferente para esse mercado de trabalho. Exatamente, tem que ser um ser humano 100% fora da caixa. Não adianta mais ele receber a ordem e executar, receber a ordem e executar. Ele tem que pensar se aquela ordem realmente é válida e todos esses pontos. Ele conseguiu fazer... Dá uma olhadinha enquanto eu vejo as mensagens aqui. Ó. Olha só, a geração TikToker... De novo o tropeiro falando, ó, ninguém mais quer ser médico, pedreiro, engenheiro, etc. Querem ganhar a vida fazendo dancinhas e vendendo packs. Molecada não quer ter profissão que gere valor econômico. Tropeiro, aí é uma discussão grande. São novas possibilidades para essas pessoas, né? Talvez essas profissões que você mencionou aqui, em especial médicos e engenheiros, não tenham, pelo menos por enquanto, como não serem mais utilizadas. Mas dentro dessa geração TikToker que você mencionou, realmente as pessoas acham que tudo é muito fácil. Agora, se tem uma monetização ali, e tem monetização envolvendo TikTok, tem monetização envolvendo empresas ou pessoas que usam TikTok para ganhar dinheiro, pode ser uma coisa não se jogar fora completamente. Eu, Rodrigo, tenho uma opinião um pouco similar à sua, mas não dá pra gente descartar tudo isso. O Peter... Eu penso que já que vai acontecer, que a gente use isso da melhor forma. Usar para divulgação, usar para publicidade, todos esses pontos.
Olha só, o Peter Santana disse assim, olha, esse bate-papo tá super TI. Eu tô assistindo fazendo uma classe de API aqui de um login de uma empresa que eu trabalho. Olha lá. Olha que legal. Então que bom, Peter, aliás, que você tá utilizando bem aí. Vamos lá, continuando aqui. O que ele fez, o design minimal? Ele deu uma mudada, ele já deixou mais claro, ele já fez uma bordinha aqui do lado. Então assim, pô, ainda são detalhes simples? São detalhes simples, é isso que eu tô falando. Você não vai conseguir fugir, ele vai te ajudar a fazer. Suponhamos que você queria essa barrinha aqui do lado e o seu desenvolvedor não sabe como faz. Ele vai vir aqui, olha, mude a barrinha pro lado esquerdo. Vira quase que o amigo dele ali para ajudar o braço direito. A gente tinha falado também de banco de dados. O que dá para fazer de banco de dados aí, Pedro, se você pedir? A gente estava conversando aqui, pessoal, sobre como funciona nas lojas. Sabe quando você vai numa Riachuelo, numa Renner da vida, e você tem que avaliar como foi o seu atendimento em um totem, ou num tablet, ou no seu e-mail, o que for? Suponhamos que a gente está testando, né, criando uma loja e a gente precisa colocar isso para agora, tá rolando o evento e eu quero pegar o cadastro de todo mundo que está passando por ali. Eu preciso de um sistema para isso, para ser de forma mais fácil. Dá tempo de eu planejar esse projeto com o desenvolvedor, de pensar em quanto tempo que vai ser, pagar todo esse custo? Não, preciso de uma coisa imediata e rápida. Desenvolva. Desenvolva não, porque ele vai falar que ele não é capaz de desenvolver. Ele cria o código. Então vai lá, cria o código. Olha lá uma dica aí para você quando for pedir alguma coisa. Se for desenvolva, ele vai falar que não é capaz. Mas... ele já tem uns cortezinhos para não fazer isso. Agora, aqui, pessoal, eu vou pedir para ele fazer em C++ para ser mais simplista a explicação. O rapaz de TI que está aí fazendo a API, que me perdoe, a gente poderia fazer em tecnologia muito melhor, mas aqui é só por exemplo. Cria o código em C++ para um cadastro de clientes, onde ele deve avaliar o atendimento da loja de 0 a 10. Tá vendo? Eu escrevi o que eu acabei de falar para vocês e ele vai desenvolver aqui para mim, ó. Então ele vai criar um código para a gente fazer um cadastro de clientes e vamos ver o que ele vai colocar como ferramenta. Veja, é por isso que é o ponto. Quando ele trouxer aqui a resposta, a pessoa precisa se preparar para conseguir, por meio da resposta, ver como é que vai lapidar. Então ele te ajuda, que ele te mostra assim, algo bruto que você ia sair do zero, mas ele já te bota alguma coisa pronta para funcionar. É isso que você está querendo dizer. Ou seja, você tem, segue abaixo, ele tá um pouquinho mais lento, deve ser justamente querendo que a gente faça o upgrade. Aí o Thiago, tô curtindo muito esse papo, faz 6 meses que comecei meus estudos em programação, olha que legal. Pretendo entrar no mercado de trabalho esse ano. Boa. Esse mercado é importante e tem que ver como é que você ajuda o mercado do varejo. Porque o varejo precisa muito desses desenvolvedores, a gente tem alguns programas que a gente faz isso, eu e o Pedro a gente participa disso, o varejo está precisando muito de desenvolvedores que consigam entender tudo isso, não é isso, Pedro? Demais. Ó, Thiago que mandou aí, dizendo que está curtindo muito o bate-papo. Vamos lá. Tá fazendo aqui o... ele tá... agora tá devagarzinho. Agora ele ficou... Deixa ele lento aí. Excelente live, parabéns Pedrão e Rodrigo, olha Bach online com a gente. Sandro Takaki, gostaria de saber a principal diferença entre o ChatGPT e buscadores como Google ou Bing. Boa. Qual que é o nome dele? Desculpa. Sandro, ele volta naquela questão de que o Google e o Bing hoje já tem uma funcionalidade mais voltada para o ChatGPT, mas falando ali dos primórdios dele, né? Google e Bing, eles são buscadores, então ele tem ali um bom indexador que a partir de palavras-chave que você digita, ele vai buscar informação. Então quero comprar um notebook preto. Passei de palavras-chave, ele vai buscar as lojas que vendem e me listar. Ele cria basicamente uma listagem disso. O ChatGPT, por outro caso, já não faria isso. Ele ia falar, Pedro, eu não consigo acessar os sites para ver quem está vendendo esse notebook. Mas eu posso falar, eu preciso de um notebook para programar em C++, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, e eu vou fazer uns programas parrudos, programas grandes e tudo mais. O que ele vai fazer? Ele vai comparar todos os sites, qual seria a melhor máquina para você e falar, eu recomendo que você compre essa. Então essa é a diferença. Ele vai fazer uma análise, ele tem uma espécie de inteligência, por mais que estatística, mas ainda assim uma inteligência do que você perguntou, enquanto o Google ele vai só listar ali mesmo, ele não vai exercer muito pensamento ali não. Pergunta bem interessante do Pedro, respondendo algumas dúvidas, sempre lembrando que agora o BMC Marketing começa... Alexandre, vai ser com Gabriel Monteiro? Estoque, mas vai ser com o Gabriel Monteiro. Eu falei marketing é estoque. Ainda bem que a gente tem o Alexandre aqui me corrigindo, a gente ao vivo, né? A gente vai ter o BMC Estoque começando logo depois, agora 1h30, certo, Ale? Então, 1h30 começando o BMC Estoque com todas as informações do mercado. Gabriel Monteiro ao vivo para vocês daqui 10 minutinhos aproximadamente ao vivo com todas as informações de mercado. Segue aqui no Varejista que já começa o BMC Estoque com o Gabriel Monteiro, tá bom? Ô, Rodrigo, acho que um ponto legal, desculpa te cortar, que é legal a gente falar, é que o ChatGPT ele não está conectado na internet. Claro
claro que ele tá, mas é só para nos dar as respostas. Hoje ele tem toda essa informação que ele tá trazendo armazenado nos servidores deles, nos bancos de dados deles. Então, assim, tudo que for a partir do final de 2021, ele não tem a informação. Tanto se você perguntar quem é o presidente do Brasil, ele vai falar que ainda é o Bolsonaro. Tá. Acho que é legal deixar isso claro pro pessoal já filtrar quando for buscar as coisas. Não adianta você perguntar qual foi o resultado do jogo de ontem, porque ele não vai saber. Ele não vai saber, ele não tem uma atualização constante do ponto de vista de dados. Já o Google tem. Se você perguntar alguma coisa pro Google, o Google vai em algum lugar e já dá a informação atualizada. Exatamente. Ou seja, tem que tomar um pouco de cuidado com as ferramentas que são pedidas, né? Isso é, aqui ele está fazendo aquele banco de dados que a gente falou, né? Então, exatamente. Vamos ver. Terminou. Esse código, vamos lá, vamos ver, me explica como faz então. Ó, eu não vou nem ler o código aqui que ele fez, tá? Eu vou rodar pra gente ver junto, depois a gente analisa. Mas eu copiei o código. Gente, esse aqui é um pouquinho mais chato para rodar, porque a gente precisa de um compilador. Quando a gente fala de uma linguagem de programação, mesmo que HTML e CSS não são linguagens de programação, né? Quando a gente fala de uma linguagem, a gente precisa de um compilador. Então, esse aqui é meramente um exemplo. Depois a gente pode até pensar em trazer um conteúdo de como fazer rodar mesmo. Mas colei aqui no meu compilador e vou dar um executar aqui. Ele vai compilar e vai rodar esse cara e vai trazer esse programa. Olha lá, esse aqui ele trouxe mais completo. Então suponhamos que o Rodrigo aqui veio na minha loja e eu, depois de fazer o pagamento, eu vou cadastrar esse cliente. Então ele é o Rodrigo, idade... E aí, Rodrigo? 43. Boa, 43 anos, masculino. E aí, qual foi a sua avaliação de atendimento? Nota 10. Nota 10, perfeito. Listar os clientes cadastrados. E aí ele já trouxe, ó. Eu tenho o Rodrigo. Vou cadastrar mais um para vocês verem que realmente é um banco de dados. Ele trouxe os dois aqui, ó. Rodrigo e Pedro. Tá feio, não tá estruturado. Mas olha só que interessante. Em poucos minutos você já tem 2 pessoas cadastradas e um cadastro já funcionando. Percebe que isso pode ajudar muito, né? Aqui o Regi está colocando, trabalho muito, o ChatGPT ajuda. Esse é um ponto importantíssimo para vocês entenderem, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. A gente precisa tirar esse mito de que o ChatGPT vai substituir o ser humano, porque não vai. Ao mesmo tempo, o ChatGPT vai dar, por meio das suas funcionalidades, uma substituição de determinadas funções. Agora, se o ser humano tiver a oportunidade realmente de se desenvolver, ele vai conseguir usar isso tudo a favor. Ou seja, é realmente uma ferramenta de trabalho para que a gente tire esse mito de ficar colocando o ChatGPT e só fazendo assim, nossa, olha que legal que ele faz, nossa, olha que legal que ele faz. Vamos tirar essa parte mais, vamos chamar assim, infantil para falar do ChatGPT e profissionalizar. Veja objetivamente o que foi feito aqui. Em alguns segundos é um cadastro de cliente, coloca o nome, lista, coloca outro nome, lista. Se a gente colocar 10 pessoas, a gente pode depois pedir para analisar. Enfim, são inúmeras essas funcionalidades. É isso, Pedro. Resumindo a ópera para a gente caminhar aqui para o nosso final, é isso que o ChatGPT pode fazer. Exatamente isso. Ele pode facilitar todo e qualquer desenvolvimento que você tenha, desde um poema, por exemplo. Faça um poema sobre varejo, ele vai fazer. Me faça um código em tal linguagem, ele vai fazer também. Então, assim, é muito amplo. Ou seja, o ChatGPT, e não apenas o ChatGPT, falou bem o Alex num outro momento que colocou aqui, existem outras ferramentas de inteligência artificial, mas o que eu quero dizer basicamente assim, aliás, coloca aquela história para ele ouvir a gente fazer um relatório nesse finalzinho. Você vai ter que usar o Word para fazer a... Eu vou usar uma outra ferramenta aqui. Tá bom. Então usa uma outra ferramenta para a gente ver e ele fazer um relatório desse final que a gente vai falar agora. Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha só, quando tem uma pessoa numa reunião, por exemplo, só fazendo a ata, já participei de dezenas de reuniões nas empresas em que uma pessoa fica fazendo a ata. E às vezes você perde uma pessoa dessa na reunião, ela fica ali tão concentrada em fazer o resumo, depois fazer uma ata, que a pessoa em si, na hora que ela está dando algumas ideias, etc., você perde uma pessoa dessa na reunião. Você tem uma função muito técnica ali, que pode ser feita por um auxílio de uma ferramenta como essa, por exemplo, que o Pedro vai utilizar. Então a nossa inteligência, a inteligência do ser humano, que aqui o Pedro está dizendo como o ser humano é mais inteligente do que a inteligência artificial, por exemplo, nesse sentido da criação ou na análise de algumas coisas, esse ponto é fundamental. Ou seja, a gente perceber onde o ChatGPT e outras inteligências podem entrar para nos ajudar. Vamos ver mais algumas dúvidas que chegaram aqui enquanto você está vendo a transcrição. Montei um e-book de receita de bolo usando só o ChatGPT. Boa, Regis. Aí vem o Peter. Minha tese de graduação foi automatização de processos e desenvolvimento. O código que fiz fazia o cloud e as camadas de acesso em telas simples. Olha que beleza. Né? Então, assim, acho que a gente consegue aí muitas
muitas funcionalidades, tá? Então é importante isso. Achou a ferramenta? Aquela que a gente usou no último programa não estava abrindo. Não estava abrindo, tudo bem. Tô caçando uma outra boa. Tá passando uma outra, tudo bem, não tem problema. O que eu quero dizer basicamente é de a gente conseguir fazer essa mutação e a gente conseguir entender como isso funciona. Ou seja, Pedro, profissionalizar a utilização do ChatGPT. Conseguiu? Você vai usar pelo Word mesmo, é isso? Não. Não, tudo bem, a gente continua aqui. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando você pega e você faz uma reunião, e aqui só o programa aqui que não está agora acusando o funcionamento é o seguinte: você faz uma reunião, você bota um programa para ouvir toda essa reunião, fazer a transcrição, isso a gente pode fazer com tranquilidade aqui, bota a transcrição, você vai lá, copia isso para o ChatGPT e diz assim: crie um relatório, ou crie uma análise e desenvolva um resumo em tópicos. Ele vai desenvolver em tópicos esse resumo certinho para você. Isso substitui um ser humano? Veja, não substitui o ser humano. O que substitui nesse caso especificamente é uma pessoa que vai fazer um trabalho ferramental exclusivo, vai lá, faz um trabalho ferramental e você para essa pessoa, por exemplo, 2 horas para pegar esse resumo, escrever esses tópicos, colocar esses tópicos funcionando. Essas 2 horas que a pessoa ficou parada, esse tempo que a pessoa ficou parada, ela podia fazer, analisar, pensar e criar outras coisas. E isso em 2 horas. Quando uma ferramenta faz isso de uma forma muito rápida, muito direta, e essa ferramenta faz com que esse funcionamento aconteça e esse resumo seja trazido para a empresa, poxa vida, a diferença é muito grande. Então tenta analisar, busca analisar como isso pode servir para a sua empresa. Pensando no varejo, banco de dados que a gente colocou aqui, pensando na área de investimentos, a gente daqui a pouco vai fazer algumas perguntas aqui. O que eu quero dizer para vocês é, não tenta achar que essas inteligências vão substituir tudo que você precisa fazer. Isso não vai acontecer. O importante é você imaginar como que ela pode substituir determinadas ferramentas para que os seres humanos consigam acompanhar essa evolução. E aí é um recado bem objetivo, por exemplo, para escolas, é um recado objetivo para instituições de ensino superior, como que nós vamos formar os profissionais. Como é que a gente vai formar as pessoas que precisam ter acesso a esse tipo de ferramenta? Conseguiu aqui, Pedro? Não consegui, cara. Não conseguiu a transcrição, mas o ponto é o seguinte: se você fizer um resumo e colocar aqui, ele vai colocar em tópicos. Pedro, basicamente é o seguinte: como que a gente consegue, para finalizar aqui, colocar tudo isso em prática? O que eu quero dizer é o seguinte: haverá uma pessoa que vai ser especialista nesse tipo de inteligência, ou seja, uma pessoa que vai ficar ali operando essas inteligências e fazer com que todas essas funcionalidades cheguem até as empresas, ou não? Não vai ter uma pessoa que vai trabalhar só com isso. Você entende o que eu quero dizer? Uma função que, como você aqui ficou no ChatGPT o tempo todo fornecendo, vai ter alguma função similar a essa ou já tem? Isso para o resultado final eu acredito que não, Rodrigo, muito difícil. O que vai ter são as pessoas especialistas em tecnologia, aí sim, especialistas em desenvolvimento, que vão fazer literalmente o sistema mesmo. Eles vão fazer essas redes neurais, essas conexões para fazer a inteligência artificial funcionar e também fazer toda a questão de hospedagem, toda a questão de gerenciamento disso, porque demanda muita capacidade computacional. Então a parte mais técnica, sim. Sim, o Thiago acabou de mandar assim: acredito que a criatividade será um diferencial no futuro. Olha que interessante. Saber o que fazer com a IA retorna para você, será o diferencial. Pedir para a ferramenta fazer não é difícil, mas saber aplicar, aí sim. Exato. Isso é muito interessante, Thiago, o que você colocou, pelo seguinte: as pessoas têm muito essa dificuldade, inclusive antes dessas inteligências artificiais operarem tanto como estão operando. As pessoas têm muita dificuldade de aplicar. Você vai lá no seu curso, na sua faculdade, você aprende diversas teorias. E aí, por meio dessas teorias, você acha que você já sabe de tudo. Mas na hora que você senta e precisa aplicar, você tem muita dificuldade. Então, assim, você continua com isso, só que agora isso ainda está mais potencializado. Porque quando você tem uma ferramenta que ainda faz para você aquilo que você achava que você fazia, se você não tiver criatividade, capacidade analítica, criticidade, as coisas morrem. Você veja mesmo, quando você pega as questões de política, não vou entrar aqui em méritos políticos, fiquem todos absolutamente tranquilos, não é esse o espaço, é apenas um exemplo. Você pega as questões políticas, às vezes as pessoas não querem discutir uma questão política. Eu gosto mais da esquerda, eu gosto mais da direita, eu gosto mais do político A, gosto mais do político B, não sou um cara mais de centro, não sou um cara que pensa em política liberal, sou mais conservador, enfim, são vários os conceitos. A pergunta às vezes que eu faço é: você sabe qual é a teoria? Posso garantir para você que muitas pessoas não leram os autores que escreveram essas próprias teorias. Segundo ponto, mesmo que leram, você sabe como é que aplica isso numa sociedade? Como é que um ministro da Fazenda vai fazer? Eu não queria que ele aumentasse os juros, eu não queria que ele descesse os juros, eu não queria que ele fizesse isso, eu não queria que ele fizesse aquilo. Beleza, você sabe as consequências disso?
Porque é muito fácil falar, fica barato tudo para todo mundo, né? Que todo mundo possa investir, que todo mundo possa ganhar muito dinheiro, que os juros estejam lá embaixo, que o Alexandre, que o Rodrigo, que o Pedro consigam comprar tudo que querem com juros lá embaixo e dê tudo certo. Não é assim que a coisa vai funcionar. Então, a aplicação é diferente, né, Pedro? Acho que em todas as áreas, né? O que você acha? Exatamente. Esse exemplo que você trouxe é legal pra gente ver que a teoria é linda, ou que pelo menos o que você acha é bonito, mas a aplicação é totalmente diferente. Então, apesar de eu ter mostrado aqui os programas funcionando e aqui está realmente de uma forma linda, a aplicação também ainda assim vai depender de você saber gerenciar isso daqui, saber como usar. Então, vai muito mais de você usar as ferramentas que tem, e o ChatGPT ele vem muito mais, vou bater de novo nessa tecla, como um amigo nosso do que espalhando fake news, que foi o que a gente ouviu falar, espalhando outras pontas, até porque ele não toma partido, né? Uhum. Se eu pedir para ele dar uma opinião política aqui, ele vai falar, opa, peraí. Então, mas aí que tá, você vai pedir uma opinião política, ele vai dar ou não vai dar opinião para você, mas o ponto é, você consegue ter essa opinião política? Porque, veja, opinião política é uma coisa que a gente vai ter de acordo com as nossas impressões pessoais. Exato. O ponto é, o que é melhor para um país? Aí tem gente que vai concordar com o lado A, tem gente que vai concordar com o lado B. As pessoas às vezes não conseguem aplicar tudo isso, não conseguem entender tudo isso. É claro, você quer uma informação de investimento e você quer ganhar dinheiro. Você quer comprar alguma coisa, por exemplo, parcelado, seja um imóvel, que seja um carro, que seja alguma coisa mais simples, você quer algo sem juros. Só que aí, ao mesmo tempo, se você for empresário e estiver vendendo um apartamento, estiver vendendo um carro, você quer cobrar o máximo você quer ter o máximo de lucro possível, você quer ter mais resultado. Mesmo que você seja um micro empresário que venda canetas, por exemplo. Você comprou por 5 centavos, você vai vender por R$1. Aí alguém fala, não, mas tem gente vendendo por 80 centavos. Não, mas a minha é diferente. Você vai entrar numa esfera e que você sempre vai ter dificuldade de aplicar. Exato. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente entender como é que a inteligência artificial pode nos ajudar. Concordo inteiramente com você, Rodrigo. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente encerrar. Tem um minutinho. Coloca aí, qual é o melhor investimento em ações para eu fazer hoje? Ou qual é a melhor ação para eu investir hoje? É que hoje ele já vai Tira quebrar hoje. a gente. Qual é o melhor investimento em ações no geral? O que ele vai colocar? Vamos ver. E depois, depende do que ele colocar, eu queria que você colocasse aí. Eu devo investir em renda fixa ou renda variável? Tá, vamos ver o que ele vai dizer. Ele está pensando muito, acho que ele não assiste a BMC News, provavelmente. Não há um único melhor investimento em ações. Olha só que interessante. No geral, pois a escolha de investimento, ou seja, ele está falando, pode parar. Pede só assim... Ele é um somebody love. Ele é um somebody love. Exato, ele é um somebody love. Coloca aí, qual é a ação mais rentável para investir no Brasil? Vamos ver se ele vai descobrir. E embaixo você coloca, não é possível determinar, pois o mercado de ações é muito dinâmico e variável. Percebe? Ele tem conceitos muito claros. Agora, se você quer as informações de quais são as melhores ações, como é que o mercado está se movimentando, como é que você deve fazer, quais são as opções que você tem dentro de todas essas variáveis que existem, essas oscilações, você vai ficar aqui na BMC News, porque agora vai começar o BMC Stock com Gabriel Monteiro e todas as informações do mercado. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não tem como substituir o ser humano que faz análise, o Gabriel e toda a equipe da BMC que conseguem fazer uma análise muito competente para que você possa tomar uma decisão. Pergunta para ele assim, qual a sua opinião sobre renda fixa e renda variável? Vamos ver o que ele vai colocar. Ele vai dar outro somebody love. Então, se você quiser entender isso melhor, Gabriel Monteiro, que está me ouvindo aí, quando chegar, pega esse gancho e mostra que a análise do humano, que é feita por meio de todas as experiências, não apenas do Gabriel, mas de toda a equipe, sem dúvida que ela faz muita diferença. O ChatGPT não substitui o ser humano. O ChatGPT é uma ferramenta para potencializar o uso, algumas informações e você potencializar os seus resultados. Esse é um ponto bastante importante, tá bom? Ó lá, como uma inteligência artificial, não tenho uma opinião pessoal. Olha lá, como a inteligência artificial não tem uma opinião pessoal. Então, se você quiser uma opinião melhor, vamos lá, Gabriel Monteiro com BMC Stock. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, Rodrigo. Muito legal mesmo. Semana que vem tem O Varejista, vamos continuar com algumas questões de negócio e os investimentos agora com Gabriel Monteiro. Muito obrigado. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Esse foi mais um episódio de O Varejista ao vivo para você. Até semana que vem. Obrigado. Até mais.